Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de resistência dos materiais. Essa é a aula de número 7C. Nós vamos continuar falando de dilatação volumétrica. A nossa referência bibliográfica é de resistência dos materiais, quinta edição do livro do Hibbeler. E hoje nós vamos estar falando sobre o princípio da superposição. Eu deixei aqui uma parte teórica para que vocês possam ler posteriormente, referente ao livro, ok? Então o livro indica isso aqui, mas basicamente o princípio da superposição pode ser entendido da seguinte forma, né? Por essa figurinha simples aqui. Você tem uma carga atuando numa barra, por exemplo, como essa aqui. A distância da parte fixa da barra até a ponta onde está a carga tem uma distância d. E aí você precisa determinar, por exemplo, quanto que é a tensão feita na barra ou quanto que de deslocamento a barra fez em relação à posição de referência. O que você pode fazer é o seguinte, ao invés de pensar no problema nessa parte inteira, né, da forma resultante, você pode dividir em duas partes. Você divide a barra, por exemplo, na metade. Você imagina que nessa primeira metade você tem uma distância D1 que está aqui. Para essa distância tem uma carga P1 atuando nela. E aí você pega a outra metade e você diz que a outra metade tem D2. E essa metade de 2 tem uma carga P2 atuando. Se você somar as duas condições, você chega na condição resultante. Então você calcula o problema utilizando partes separadas, condições separadas, e aí você somando as duas condições, você tem a condição resultante. Então esse é o princípio da superposição. Aqui a gente tem um exemplo, só que a gente já vai definir algumas equações para esse tipo de exemplo. A gente tem uma barra e a gente tem o carregamento, o peso dela atuando aqui no centro de gravidade do corpo, uma carga P. Acima do ponto do CG da barrinha, você tem uma distância LAC do ponto C ao ponto A. E abaixo você tem uma distância LCB. Somando as duas, você tem a distância L. E aí o que você tem? A barrinha ela está em equilíbrio. Então, devido à presença dessa carga, que é o próprio peso, né, ela não se deforma. Então, a deformação total na barra aqui, para ela aumentar o seu alongamento, diminuir, a deformação é zero. Mas, o que a gente percebe? A deformação total é zero, tá? Mas eu consigo, escrevendo um diagrama de corpo livre das forças que atuam na barra, definir uma equação baseada nessa equação de deformação. Então, como que seria o diagrama de corpo livre dessa barra se a gente fosse estudá-lo, né? Então, você pode pensar da seguinte forma. O corpo tem um peso P, e a barrinha, ao tocar no ponto B, o ponto B reage, o solo, né, e você tem uma reação de uma força FB para cima, reagindo na barrinha tocando no solo. A parte de cima é uma força de contato, que a parede reage com o contato da barra, e você tem uma força atuando aí da parede sobre a barra, para baixo. Portanto, a barra reage e faz uma força de contato da barra em relação à parede. Então, nós temos essa força aqui de contato e essa força aqui de contato. Se a gente dividir esse corpinho aqui na metade, por exemplo, aqui, vai me gerar essa parte aqui. Então, eu tenho um bloquinho da divisão dessa barra, né? Nós vamos ter essa força FA para o lado de cima, que ela continua aqui,
E antes do ponto P, a gente só tem que tipos de força aqui atuando. Qualquer seção que eu pegar antes do ponto P que tem a carga, eu só vou ter a força FA atuando. Então, dos dois lados aqui eu tenho força FA. Agora, se eu pegar, por exemplo, analisar desse ponto para cima, né, qualquer ponto que eu cortar aqui, ó, eu vou ter esse corpo para analisar. Então, eu vou ter a força FB aqui embaixo e a força FB que ela está antes do P. Então, partindo daqui para cima, né? Ok? Então, nós temos duas situações, né? O corpo 1, o corpo 2 e as forças atuantes neles. Então, se eu analisar qual que seria a deformação devido à presença dessas forças nesse corpinho 1, então a gente tem, como o corpo em 1, né, as forças são em A, então a gente tem que a equação para deformação é aquela que a gente já viu em aulas anteriores, que é a carga vezes o comprimento do corpinho dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Então eu vou transformar essa equação nessa daqui. Então aqui a gente tem que a deformação AB do corpinho da barra inteira tem que ser zero. Isso implica que a deformação da parte A, essa daqui, que está sendo tracionada, então ela vai ficar positiva. E a parte B está sendo comprimida, ela vai ficar negativa. A deformação, então, A menos B tem que ser igual a zero. Portanto, as duas deformações têm que ser iguais, já que são da mesma barra, né? Agora, quem é a deformação em A? A deformação em A seria essa deformação devido à força. Qual força que está atuando em A? FA. Então, substituo aqui o P por FA. Qual que é o comprimento da parte de A sendo utilizada? LA até C. Só a força FA ela atua até o ponto C. A partir daqui já começa a valer a força FB. Nós estamos utilizando aqui o princípio da superposição, que a gente está avaliando duas partes separadas, estão vendo? Para depois fazer a soma. Então, até o ponto C só vale a força FA. Então, colocamos a força FA aqui. Comprimento L, então LAC. E a parte de baixo continua a mesma coisa. A área da seção da barra é a mesma em toda a parte. E o módulo de elasticidade, a barra tem um material que não vai mudar. A parte B vai ser a força FB, tá, que está atuando aqui, ó, FB. O comprimento LC até B, que vem até aqui embaixo. Isso aqui. Então, eu vou passar essa parte aqui negativa para o outro lado, e aí eu vou ter uma igualdade. Tá? Então, FA, LAC. Então, vamos escrever aqui, ó, FA vezes LAC dividido por AE vai ter que ser igual a FB LCB dividido por AE. Essas partes de baixo eu vou poder cortar porque a área de seção é a mesma em toda a barra. E o módulo de elasticidade da barra não muda, então eu posso eliminar. Então, se eu isolar, por exemplo, o FA vai ficar o FB vezes LCB dividido por LAC, que passa aqui para baixo, que dá essa equação. Se eu isolar o FB, fica o FA LA dividido por LCB. Beleza? Então, aí nós temos essas duas equações que a gente pode usar se aparecer um problema como esse aqui, tá? Vamos tentar fazer, então, usar o princípio da superposição num probleminha. Então, a gente tem aqui uma haste de aço, essa daqui. Ela tem diâmetro de 5 milímetros, então o diâmetro da barrinha é de 5 milímetros. Ela vai ser presa na parede, aqui no ponto A, que vocês estão vendo. E antes dela ser carregada,
ela está carregada por 20 kN, né? Ela tem uma folga desse lado aqui, ó, que é de 1 milímetro, certo? Então, em relação à parede B'. Aí, o problema é o seguinte, né? Determinar as reações aqui em A, as reações em B', e se a haste for submetida por uma carga de 20 kN, né? Então, para essa carga, determine as reações em A e B'. Uma coisa que a gente vai desprezar aqui é o tamanho do colar em C. Aqui temos um colar e é feita uma força de 20 kN nesse colar que vai expandir a barrinha, né? E possivelmente o ponto B vai tocar no ponto B'. A barra ela tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Então esse aqui é o módulo de elasticidade da barra. Então vamos lá. Como que a gente vai proceder, né? Então, na condição de equilíbrio. Então, a primeira coisa é traçar o diagrama de corpo livre da minha barrinha. Certo? Então, a gente vai imaginar o seguinte. A força P que atua aqui no colar C, nós vamos ter que admitir que ela é bastante elevada. Por quê? Porque se ela não for suficientemente elevada, o ponto B, que está separado aqui do ponto B', ele nunca vai tocar no ponto B'. Ele nunca vai conseguir superar a distância de 1 milímetro entre B e B'. Então ela tem que ser grande, suficiente para que ela atinja o ponto B'. E ela preencha esse alongamento de 1 milímetro. Então tá, então se a carga ela é grande o suficiente, então ela vai fazer com que o ponto B atue no ponto B'. Nesse caso, quando o B tocar em B', surge uma reação da parede de B' sobre B. Então essa reação é FB. Quando a atua no colar em C, essa parte do ponto A ela é puxada em relação à parede A. Então existe uma reação contrária, tá? Que faz com que a barra fique fixa aqui na parede, né? Que a gente chama de reação FA. Então as forças que a gente tem no problema, né? Tirando a força-peso, que aqui a gente não vai nem considerar, é a força FA, a força de carregamento de P, de 20 kN, e a força FB. Todas elas estão numa linha X. Como o sistema está em equilíbrio depois que ele toca a parede, então a somatória das forças no eixo X tem que ser igual a zero, porque o sistema está em equilíbrio depois que ele atinge a parede, a barra atinge a parede. Colocamos aqui para o lado direito como sendo o eixo positivo, né? Então vamos fazer a soma das forças, né? O FA está do lado oposto ao meu sentido que eu escolhi, positivo, então fica menos. FB está ao contrário, então fica menos FB. E o P, 20 kN. Então está aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque depois que a barra toca o ponto B', a barra está parada, está em equilíbrio. Então essa é a primeira equação. Acontece que eu tenho aqui duas incógnitas para uma equação. Então esse problema a gente diz que é estaticamente indeterminado. Não tem como eu encontrar FA e FB só com essa equação. Daí eu vou precisar de outra equação. E eu vou encontrar essa equação na parte de compatibilidade do problema. Então veja, quando eu aplico a carga P de 20 kN no colar C, a barrinha se desloca e a distância de 1 milímetro é preenchida pela barra. Então a deformação total da barra tem que ser igual a 1 milímetro, que no caso é igual a 0,001 metros, né?
Então, se a barra toca lá, ponto B', a deformação é 0,01 metros. Ok? Então, isso aqui a gente já vai utilizar, é uma outra equação que a gente vai utilizar. Agora, como que seria o diagrama de corpo livre se a gente isolar o problema como antes do ponto C e após o ponto C? Então, veja, se a gente, por exemplo, pega do ponto A até o ponto C e a gente faz uma análise de forças aqui, então vamos supor que eu corto a minha barrinha de AC, tá? Então tá aqui, ó, ponto A, daí eu faço um corte aqui na minha barrinha essa região. Então o que é que eu vou ter? Como a força no ponto A, a reação, né, é FA e a barrinha está em equilíbrio até o ponto AC, eu só vou ter uma força FA contrária a essa daqui, porque ela tem que se anular, porque ela está em equilíbrio. Então a força que eu tenho aí nesse corte que eu fiz, né, é FA. Agora, se eu pegar do ponto C até o ponto B', fizer um corte aqui, tá, usando, eu vou ter uma reação desse lado, da parede sobre a barra, e aí como eu fiz esse corte aqui, então eu vou ter que ter uma outra força entrando na barra, em sentido contrário a FB, porque a barra está em equilíbrio, então essas duas forças têm que se cancelar. Então esse aqui é o diagrama de corpo livre para esse pedaço de análise, e esse é o outro pedaço de análise. Então, para uma barra você vê que a gente tem uma tração, e para essa barra a gente tem uma compressão. Para a tração, esse pedaço da barra vai se expandir. Vai se expandir devido à presença dessa força. Então, qual que é a equação de deformação para esse pedaço de barra em análise? Ele vale a força A vezes o comprimento AC, tá? Até o ponto C vale somente a força A, né? Então está aqui, LAC, dividido pela área e o módulo de elasticidade. E a parte comprimida? A parte comprimida, você vai ter que colocar o valor negativo, porque tudo que comprime vai ser negativo. O que expande ou traciona é positivo. Então está aqui positivo. Qual a força que atua nessa segunda parte da barra? É FB. Comprimento LCB dividido por A vezes Z. Acontece que tudo isso aqui, ó, é a deformação total que a barra sofre. Só que a deformação total que a barra sofreu é 0,01. Então, 0,01 tem que ser totalmente igual a isso. Então, essa é uma outra equação que a gente vai usar. Okay? Então, nós temos essa equação e essa. Agora é só substituir valores, tá? Então, o comprimento de AC, a gente sabe que é 400 milímetros. Está aqui, já colocado em metros, 0,4. A área da seção, ela é dada, tá? É uma seção circular, ela tem um diâmetro de 5 milímetros. Então é 0,025 metros quadrados. O módulo de elasticidade é 200 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 0,1. Só que essa parte aqui corresponde a essa. A parte negativa, então menos, tá? Daqui vem para cá menos, força FB, comprimento de CB é 0,800, a área é π, o diâmetro é ao quadrado, dividido por 200, que é o módulo de elasticidade. Então aqui, substituir todos esses valores e vou achar uma outra equação unindo FA e FB. Então, a equação que eu encontrei foi essa daqui, ó. FA 0,4 menos FB 0,8 igual a 3.927 newton vezes metro. Depois de fazer toda essa conta aqui, ó,
eu vou chegar aqui esse valor, essa equação que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação número 2, vou isolar, por exemplo, o FA, passar o FB para o outro lado, o 20 para o outro lado, vou tirar o valor do FA e vou jogar o valor do FA aqui dentro, certo? E aí vai ficar tudo em função de FB. Aí eu vou conseguir ter uma equação só com as grandezas de FB. Fazendo isso, eu vou tirar o valor de FA e de FB, certo? Então, tendo os valores de FA e de FB, o que eu analisei, né? Como a gente tem tanto a resposta de FA, que é positiva, quanto a de FB, que é positiva, significa que realmente a barra toca a parede, né? Se, por exemplo, o FB fosse uma quantidade negativa, o problema seria estaticamente determinado e FB seria igual a zero e o FA seria igual a 20. Ok? Então, esse seria o problema. Bom, a parte mais difícil aí para vocês que fizeram a conta na sala de aula foi essa daqui, né? Passar dessa parte aqui para essa outra, depois substituir o valor de FA nessa equação e encontrar o valor de FA e de FB. Então eu peço que vocês refaçam isso daí. Mas a gente fez em sala de aula e realmente deram esses valores aqui, certo? Então esse foi o exemplo de princípio da superposição que a gente fez. E a gente finaliza por aqui a aula de número 7. Até mais e bons estudos.